Mas, com a bênção de Deus, alguma coisa vamos aprender. Nós estamos estudando aqui confessionalidade. E especialmente a nossa confissão de fé. Bom, está me sugerindo tirar aqui, eu vou tirar. Está distante, então acho que não tem problema. Está certo. Obrigado, presbítero. Vou voltar a explicar alguma coisa sobre confessionalidade. Por que é importante a confessionalidade? Que alguns dizem assim, pastor, eu não preciso de confissão de fé. Isso são coisas escritas por homens. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Pronto, só a Bíblia. Mas não é correto pensar assim. Porque não existe disputa entre confissão, credos e Bíblia. Não há disputa. É claro que a Bíblia está acima de tudo, de todo. Não se discute isso. Aliás, é ela quem, com autoridade, vai dizer qual confissão ou quais confissões são verdadeiras. É pela Bíblia. Então, não há uma disputa entre confissões e credos e Bíblia. Som. Tá bom. Geralmente, eu sei de pastores cujas igrejas não são confessionais, que eles dizem isso, não vou ficar só com a Bíblia, não preciso de confissão. Mas quando eles abrem a Bíblia, e vão ter que abrir, ler e explicar, pregar, quando eles fizerem isso, o que eles falarem da Bíblia é confissão. Eles vão ter a confissão deles. Tudo bem. Agora, a confissão que eles estão fazendo tem que estar e ser submetida ao crivo da palavra de Deus, ao exame, ao escrutínio da palavra de Deus. Como os bereanos, é sempre assim. A igreja é bereana. Ela ouve a pregação, que é a confissão, e vai examinar, ver se de fato é assim que está na palavra de Deus. Então, as pregações, os ensinos, os escritos que os homens fazem a respeito da Bíblia, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, estar sob escrutínio das Escrituras e o exame de toda a igreja, com a Bíblia aberta. Então, a confissão de fé que nós estamos estudando, os símbolos de fé, que tem catecismo maior, breve catecismo, esses são os símbolos da igreja, a confissão da igreja, que a igreja crê. Já há mais de 350 anos tem estado sob o crivo de exames da igreja, que com a Bíblia examina e vê. E o resultado é que está mais do que provado que estes símbolos de fé escolhidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo, são a expressão fiel
do que ensina as Escrituras. Absolutamente fiel. Então, é maravilhoso isso. Nossa igreja é muito privilegiada por ter esse tesouro. Agora, isso não é para ficar guardado as 7 chaves num cofre. A igreja presbiteriana tem um tesouro, viu? É a sua fé, que está lá expressa. Os ensinamentos que foram auferidos, exarados das Escrituras e registrados, estão lá, guardados. A nossa igreja é uma igreja confessional, que tem a confissão de fé, está lá, guardada no cofre. Não, de jeito nenhum. Essa confissão tem que estar ao nosso alcance para lermos, para termos esta confissão e esses símbolos de fé, a doutrina, a interpretação fiel das Escrituras, direcionando a nossa fé, a nossa prática. Esses documentos, eles são muito importantes para firmar a igreja na doutrina, portanto, fortalecê-la de tal maneira que ventos outros de doutrinas não a possam levar ou derrubar. Ela vai ficar firme se tiver na mente, no coração, o ensino destas confissões, que é o ensino da palavra de Deus. Elas vão nos fortalecer contra o erro. Mas também, ele é um instrumento de unidade. Esses documentos vão unificar a igreja no que crê. Por exemplo, hoje você, infelizmente, está assim. A igreja presbiteriana está assim, infelizmente. Abandonou o símbolo de fé, eu digo abandonou porque realmente não estão nem aí. Poucas igrejas têm uma classe para ensinar confissão de fé. Poucas. Então, o que acontece? Cada um vai inventando coisas para fazer no culto, por exemplo, e você viaja, sai da sua igreja, vai para uma igreja numa outra cidade, chega lá e diz, será que eu entrei na igreja presbiteriana? Talvez até você dê uma saidinha para ver a placa, se era mesmo presbiteriana. Porque o culto é totalmente estranho, diferente. Então, não tem unidade. Nós não temos unidade doutrinária. Isso dá prejuízo na identidade presbiteriana. O que é ser um presbiteriano? O que caracteriza a igreja presbiteriana? Vão dizer, é uma igreja que tem governo, tem presbíteros, tem presbítero docente, presbítero regente. É uma igreja que tem SAF, tem um PH, tem os departamentos, tem concílios. Tudo bem, de fato, é isso mesmo. Mas não é a prioridade da igreja isso. Não é. A igreja viveu pelo menos 50 anos sem nenhum departamento. Então, o que é a identidade da igreja? A identidade da igreja é a sua confissão. É o que ela crê. Então, é isso que é a identidade presbiteriana. A sua fé, sua doutrina. É isso que a distingue. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós temos um grande guarda-chuva, ou então alguém diz uma coxa de retalho. É a expressão que se usa para a igreja presbiteriana.
todo tipo de prática diferente. Não, nós precisamos da confissão de fé, dos nossos símbolos de fé. E esse é o nosso propósito aqui, estudarmos esses símbolos de fé. Bem, nós estávamos falando aqui a respeito da primeira proposição, que Deus existe. Existe um Deus. Falamos isto. A palavra de Deus, dela se entende que um ser de perfeição infinita, autoexistente, independente, o Criador, preservador, Senhor de todas as coisas. E ele pode ser apreendido e compreendido de duas maneiras. Pela revelação geral, criação, isso é chamado de revelação geral. E pela revelação especial, que são as Escrituras. A revelação geral é a criação de Deus. Né? Nós ouvimos o texto, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quer dizer que os homens, mesmo pecadores e caídos, podem, intelectualmente, apreender de que existe um Deus, pela natureza, pelas obras da criação. O poder de Deus é manifesto na criação, sua sabedoria, seu amor. Então, atributos de Deus são reconhecidos em qualquer lugar, por qualquer pessoa. É possível que reconheçam que existe um Deus. Então, nós vimos que esse tipo de conhecimento que a revelação geral dá à criação é um conhecimento importante para tornar os homens indesculpáveis. Não é suficiente para salvá-los, mas é suficiente para torná-los indesculpáveis. É isso que nós vimos aqui no texto de Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu estou repetindo isto porque eu sei que tem pessoas que não estiveram no domingo que nós iniciamos. Romanos capítulo 1 diz assim, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu, 1,18, Romanos 1,18. Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os homens serão julgados, porque eles podem ter conhecimento de Deus pela revelação geral. Os índios, os esquimós, lá alguns, eles podem não até ter ouvido o Evangelho, mas são indesculpáveis. Porque, pela revelação geral, é revelado que Deus existe, que há um Deus que criou todas as coisas. Por isso serão indesculpáveis, todos. Mas, claro,
Deus graciosamente quis se revelar de um modo especial a um povo. Quando eu falo um povo, não estou falando de Israel étnico. Eu estou falando de milhares e milhares de todas as raças, tribos e nações, aos quais Deus quis se revelar através da revelação especial, que são as Escrituras. É por isso que elas foram escritas nos originais, hebraico, grego, mas foram traduzidas pela vontade de Deus para que em toda língua se possa ter conhecimento dessa revelação especial. E o que há de diferente nesta revelação especial? O que há de diferença é a revelação de Jesus Cristo pelas Escrituras. Velho e Novo Testamentos. As Escrituras, o escopo das Escrituras é revelar Jesus Cristo como unigênito de Deus, aquele que o Pai quis, desde a eternidade, exaltar e glorificar. Por isso, criou todas as coisas por intermédio dele, por meio dele e para ele. E concedeu que todas estas coisas fossem sustentadas por ele, para que ele tenha primazia. E seja, portanto, o grande Deus, Criador como Pai, e Salvador, Redentor. Por isso estabeleceu, desde a eternidade, que ele fosse o Redentor dos eleitos, que o Pai quis escolher antes da fundação do mundo, porque os amou, antes de criar qualquer coisa. Ele estabeleceu que seu filho fosse o Redentor, porque sabia que iam pecar. Isso foi antes de Adão ser criado. Deus já tinha estabelecido isso. E então veio Cristo na plenitude dos tempos, o Logos, segunda pessoa da Trindade. Deus se despiu da sua glória, majestade, e se vestiu da nossa roupagem humílima. Foi gerado por obra do Espírito Santo, da natureza de Maria, no seu ventre, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Espírito Santo operou de tal forma que ele fosse gerado desta forma sobrenatural, singular. Por isso ele é chamado ente santo de Deus, o Filho de Deus. Sem pecado. Ele nasceu, e nós sabemos da história e das coisas extraordinárias que aconteceram envolvendo o seu nascimento. Sua vida absolutamente perfeita e pura, sujeita à lei, obediente. Até que foi manifestado ao mundo no tempo correto, pleno, que o Espírito Santo usa João Batista para apontar o dedo diante da multidão e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então ele é batizado, o Espírito vem sobre ele, de forma corpórea de pomba, a voz estrondosa do céu diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, e então ele começa a realizar as obras de Deus, extraordinárias, poderosas, revelando o poder de Deus, o seu poder sobrenatural e divino.
é apresentado aos homens como o Messias prometido, aquele que devia vir, o Salvador do mundo. E ele realiza esta obra perfeita, predestinada, entregando-se na cruz do Calvário, substituindo pecadores, que são os eleitos, levando sobre si o pecado deles, expiando a culpa deles. Foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, para nossa justificação, segundo as Escrituras. Foi, depois de 40 dias, assunto aos céus. E lá, glorificado, derramou o Espírito Santo para estar com a igreja e na igreja, no coração de cada crente. E ordenou, antes de subir, que este evangelho fosse pregado a toda criatura. Este é o propósito, é o plano de Deus revelado nesta revelação especial chamada Escritura. E assim nós temos, agora que estamos já 2000 anos depois, com uma história da igreja já estabelecida, mas vivendo nossa história agora, nesta geração, fomos chamados e separados por Deus para viver esta hora e responder pelo nosso testemunho diante da vocação que Deus nos deu de pregar a esta geração o Evangelho. Então, nós temos que estar bem firmes no ensino, convictos das doutrinas e com toda a convicção, não só intelectual, de conhecimento, mas muito mais de vida transformada. Saímos para ser sal, luz, pregamos o Evangelho, vivemos a nossa vida, glorificar a Deus, porque é para isso que fomos criados, e pregar o Evangelho de Cristo, Jesus. Bom, então, só agora retornando, nós temos mais 5 minutos, pelo que estou vendo ali, 4 agora, 4 minutos. Então, eu quero continuar onde eu parei aqui, feita essa digressão. A terceira proposição afirma que Deus tem o prazer de conceder à sua igreja uma revelação sobrenatural de sua vontade. Não pode ser considerado algo incrível que Deus faça uma revelação de sua mente e vontade aos homens. Ele quis. Ele enquadrou os homens de forma que eles sejam capazes de fazerem-se conhecer o que pensam uns aos outros, pela palavra, pela escrita. Então, deve ser considerado algo incrível que ele comunique sua mente a eles de maneira semelhante? Não. Assim como ele nos concedeu essa capacidade de nos comunicarmos, expressando uns aos outros nossa vontade, aquilo que pensamos, escrevendo isso, Deus também. Não é nada incrível que ele quisesse fazer isso. E ele fez. Ele quis comunicar sua vontade aos homens, especialmente à igreja. Né? Foi, de fato, por infinito amor, misericórdia e compaixão que Deus revelou sua mente e vontade aos pecadores. Então, uma coisa extraordinária. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Pecadores indignos, mas ele quis. Isto é uma condescendência amorosa de Deus querer se revelar a sua vontade, o que ele quer de nós, e revelar também o que devemos
a Ele, que Ele requer de nós também. Então, Ele poderia ter encerrado para sempre os tesouros da sua sabedoria e prudência, nos quais abunda em nós através da palavra. Ele podia ter encerrado tudo no seu seio eterno e não revelar nada. Ele poderia ter deixado todos os filhos dos homens naquela escuridão lamentável, onde pelo pecado eles se lançaram e se ocultaram, juntamente com os anjos que pecaram. Sob as correntes e poder das trevas, até o julgamento do grande dia. Deus podia ter deixado todos os homens assim, porque você deve saber, o pecado dos homens foi o mesmo pecado do diabo, querer ser semelhante, igual a Deus. Então pronto, não era nada injusto se Deus fizesse isso. Mas por amor infinito, Ele condescendeu em revelar a si mesmo e sua vontade a nós. A mente de Deus não foi revelada à igreja de uma só vez, mas em várias partes e graus, como em sua infinita sabedoria Ele viu cumprir. Ele falou aos pais pelos profetas várias vezes e de várias maneiras, diz Hebreus. As várias vezes podem ser entendidas como referindo-se ao assunto da revelação antiga, dada em diferentes partes, em momentos diferentes, transmitindo assim a ideia do desenvolvimento gradual da verdade em diferentes épocas e por diferentes pessoas. E as diversas maneiras podem ser entendidas como indicando as várias maneiras pelas quais essas revelações foram comunicadas, ou seja, pelos sonhos, visões, símbolos, urim, tumim, profecias. Sob a nova dispensação, Deus completou toda a revelação de sua vontade por seu Filho. Então, é como diz lá Hebreus capítulo 1. Pronto, agora só vou ler esse texto aqui e encerrar. Peraí. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, pronto, sob a nova dispensação, Deus completou toda a revelação da sua vontade por seu Filho, e nenhuma nova revelação deve ser esperada até o fim do mundo. Depois eu vou explicar isso bem, que é muito importante, dada a confusão que nós temos hoje sobre esta questão revelacional. Deus há de nos ajudar a compreender plenamente a verdade, conforme ela é em Cristo, conforme é ensinada nas Escrituras sobre esta questão. Que Deus nos abençoe. Senhor, queremos agradecer esse tempo precioso que tivemos, escola dominical, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude e possa nos conduzir, passo a passo, a fim de compreendermos a verdade que foi revelada, que pertence a nós e aos nossos filhos, para a firmeza da nossa fé, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Deus abençoe os irmãos.